Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os amigos que nos acompanham essa noite. Cerca de 492 famílias residentes na Vila Margarida, em área situada às margens da rodovia do Imigrantes, foram surpreendidas com a recente visita de técnicos da Ecovias, que as informaram sobre a necessidade de sua remoção para outro local, em virtude de uma medida ser tomada pela empresa de retirada daquelas mais de 530 casas. Os referidos técnicos fizeram o cadastro das moradias e das famílias, efetuaram a medição e fotografaram as casas, informando que, posteriormente, no mês de fevereiro, retornariam para a nova reunião, quando fariam a avaliação dos imóveis, o que não ocorreu. Há 15 dias, os munícipes ficaram ainda mais intrigados ao constatarem que no local foi colocada pela Ecovias uma placa de grandes proporções com os seguintes dizeres: área congelada, Vila Margarida, Parque Bitaru, 492 famílias cadastradas, 536 imóveis selados, proibido construir, sujeito à demolição. Estou encaminhando aqui cópia anexa. Esses imóveis estão localizados em área de aforamento e os munícipes receberam a respectiva titularidade em ato oficial da Prefeitura Municipal de São Vicente anos atrás, com a presença de diversas autoridades, inclusive deste vereador. Aquelas famílias residem no local há mais de 30 anos e temem as consequências das medidas eventualmente tomadas pela Ecovias para a desapropriação daquela área. Todos temos conhecimento de que os processos de desapropriação são problemáticos e as indenizações recebidas pelos moradores dos imóveis ficam muito aquém do valor de mercado imobiliário, inviabilizando a aquisição de outras moradias com as mesmas características das desocupadas. No caso em questão, poderia haver a negociação para que, num eventual processo de remoção, as famílias recebam imóveis similares aos quais são atualmente titulares de direitos, em conjuntos habitacionais já construídos pelo governo do Estado de São Paulo. Diante deste fato, que nos foram trazidos a conhecimento, considerando a angústia e a insegurança gerada pela visita dos técnicos da Ecovias e vários imóveis localizados na área que margeia a rodovia dos Imigrantes e, considerando que precisamos de esclarecimentos em relação a essas medidas adotadas, pois os munícipes temem ser desrespeitados os seus direitos de titularidade dos referidos imóveis. Requeiro nesses termos regimentais, oficie-se a Ecovias, solicitando nos informes o seguinte. Primeiro, qual o fundamento da visita feita pelos técnicos daquela empresa em área situada na Vila Margarida, em São Vicente, às margens da rodovia dos Imigrantes, para cadastramento de famílias e medição de imóveis lá localizados? Segundo, que medidas oficiais pretende tomar a Ecovias em relação às cerca de 592 famílias residentes naquela área? Há projeto de remoção dos moradores e demolição das casas? Em caso afirmativo, para onde serão removidas as famílias? Terceiro, será aberto processo para a desapropriação da referida área, com o legal pagamento das indenizações dela decorrentes? Quarto, a Prefeitura Municipal de São Vicente foi oficialmente comunicada dessas medidas, encaminhar documentação comprobatória. Quinto, quem é o responsável pela colocação da placa com os dizeres: área congelada, Vila Margarida, Parque Bitaru, 492 famílias cadastradas, 536 imóveis selados, proibido construir, sujeito à demolição, justificar o significado dessa medida?
Sexto, caso esteja prevista a remoção das mencionadas famílias e a retirada dos imóveis daquela área, qual a data programada para o início e o término dessas ações? É um requerimento, senhor presidente e senhores vereadores. Com base no requerimento que acabo de apresentar e considerando a necessidade de esclarecimentos por parte da Prefeitura Municipal, requeram nos termos regimentais, oficie-se ao senhor Prefeito Municipal, solicitando-nos informe o seguinte. Primeiro, o senhor Prefeito tem conhecimento das medidas que estão sendo tomadas pela Ecovias para eventual remoção de famílias que residem em imóveis localizados em áreas de aforamento, às margens da rodovia dos imigrantes, na Vila Margarida. Segundo, caso a resposta à indagação anterior seja afirmativa, que medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura visando garantir os direitos daqueles munícipes, uma vez que são titulares dos imóveis que ocupam, de acordo com a documentação entregue pelo Poder Executivo de São Vicente em ato oficial anos atrás. Terceiro, caso a resposta à indagação número 1 seja afirmativa, há intenção de remoção dessas famílias para conjuntos habitacionais já construídos no município. É um requerimento, senhor presidente. Está em discussão, em votação, o requerimento de Vossa Excelência está aprovado. Senhor presidente, eu estou aqui apresentando também uma indicação de um projeto ao Executivo Municipal. A Lei número 270-A, de 22 de agosto de 1994, dispõe sobre a política municipal de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Desde aquela data, não havia nenhuma restrição à candidatura de servidores municipais, estaduais e federais ativos e ocupantes de cargo em comissão da administração direta e indireta aos cargos dos conselhos titulares. Vedação essa que veio a ocorrer através da Lei número 1583-A, de 8 de julho de 2005, originária do projeto de Lei 91/5, de autoria do então prefeito municipal. Ocorre, todavia, que na exposição de motivos da referida propositura não há qualquer justificativa ao fundamento legal para a vedação da candidatura dos servidores públicos e dos ocupantes em cargos em comissão. Entendemos que as funções inerentes ao conselheiro tutelar exigem dedicação intensa e carga horária extensa, fato que enseja a licença do servidor público de suas funções estatutárias, mas isso não pode ser fator proibitivo à sua pretensa candidatura. Diante do exposto, e considerando que a restrição imposta pelo parágrafo 2º do artigo 23 da Lei número 270-A/94 cerceia o acesso de muitos cidadãos ao cargo de conselheiro titular, reconhecido como de extrema relevância para a sociedade. Indico ao senhor prefeito municipal, digne-se encaminhar a este projeto legislativo, a esse poder legislativo, projeto de lei nos termos do seguinte: anteprojeto de lei, artigo 1º, fica revogado o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 270-A, de 22 de agosto de 1994. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É uma indicação ao Executivo Municipal, senhor presidente.